fiquei aí quase um mês, se não um mês. Até o meu slide, inclusive, está lives de agosto, e assim, eu não usei ele em agosto, quer dizer, estou usando agora. Então, eu peguei umas turmas extras, na verdade, estou passando por uma situação aí meio periclitante, e aí eu estou com as turmas numa escolinha aí, e acabei, enfim, me enrolando, porque fazia tempo que eu não dava aula nessa metodologia, e aí eu tive que me adaptar um pouquinho, e assim, são escolas em que eu tenho que me deslocar todo dia, e aí, enfim. Aí é isso, tá um caos desde o início de agosto, basicamente. Eu tentei, na primeira semana ainda estava mais ou menos calma, juro que eu tentei fazer alguma coisa, mas eu só consegui mesmo fazer live que eu não precisava me preparar tanto. Esclarecido aí o que aconteceu, vamos trabalhar. Calvin, nosso amiguinho preferido. Vamos lá. Essa acho que também é da FUVEST, deixa eu ver. Não, essa é do Mackenzie, essa é um pouco mais recente. Essa é de 2020. Muito bem. Outra faculdade metida besta. Deixa eu tirar meu quadradinho daqui. Porém, como nós temos um visual, para a gente vai ficar mais fácil. Mr. Jones, não, vamos ver o enunciado, né? Nós vamos partir sempre do enunciado para ficar mais tranquilo. Ainda está em inglês, né? Mas tudo bem, vamos lá. By the answer Calvin gives to the maths problem, we are sure that... Então, aí, ó, nós temos a resposta que o Calvin tem para o problema de matemática, tá? We are sure, temos certeza, ou seja, é alguma coisa que ele falou que tá na cara. Temos letra A, he has no idea whatsoever how to answer the problem. Ele não sabe responder o problema, certo? B, he created something new because he was tired to do the homework seriously. Então, a palavra-chave aí é tired, cansado. He created something new, criou uma coisa nova, because he was tired, porque ele estava cansado de fazer coisa seriously, de fazer o homework seriously, né, de forma séria. Então, ele sabia, mas ele preferiu fazer uma coisa diferente. Vamos lá. Terceira, letra C. He is very inventive, so he decided to suggest a different answer. Então, aqui não, aqui ele foi só... Estava sendo realmente mais criativo. Não era que ele estava tired, só porque ele é uma criança inventiva. Letra D. He decided to correct the proposal of the exercise because it was wrong. Tá? Partindo do princípio que a proposta do exercício estava errada, né? Proposal of the exercise. Então, ele estava tentando corrigir. Vamos ver. Ou, letra E. He always supposes questions are tricky. So, he decided to challenge. Então, ele sempre ele sempre imagina, supõe, assume que as perguntas são tricky, são capciosas, são pegadinhas. So, he decided to challenge the teacher answering with another question. Desafiar, né? Aquele aluno que gosta de desafiar o professor. Enfim. Vamos à tirinha, então. Não vai ter jeito, a gente vai ter que destrinchar ela também. Vamos lá. Tem a setinha indicando que é o texto que ele está lendo, né? Então, Mr. Jones lives 50 miles. São aqueles probleminhas, sabe? Fulano, ciclano, ambos a 80 km por hora. Saca? Então, vamos lá. Mr. Jones lives 50 miles away from you. You both leave home at 5 and drive toward each other. Tá vendo? Então, tem 50 miles aqui, o Mr. Jones e você também aqui, né? Uma distância de 50 miles um do outro. Miles, no caso, sendo medida de distância, que vocês, né? Sabe que o povo lá é meio esquisito, usa umas medidas de distância meio maluca, mas vai lá. E vocês saem na mesma hora e vão em direção ao outro. Mr. Jones travels at
35 miles per hour and you drive at 40 miles per hour. At what time will you pass Mr. Jones on the road? Então, o Mr. Jones está a 35 milhas por hora e tu está a 40 milhas por hora. Qual a hora, já que você saiu às 5, qual foi, vocês dois, né, saíram, em qual hora, em qual momento vocês vão se cruzar? Aí, nosso querido Calvin, já você está vendo aqui que a letra já é diferente, a letra dele, e aí você está vendo que ele está aqui escrevendo, e super sapequinha, a língua me fala tudo. Given the traffic around here at 5, who knows? Então, ele está falando aqui do tráfego, do trânsito, né? Nessa hora, problema típico das grandes cidades, né? E ele está falando é o quê? Dependendo do tráfego, meu filho, a gente não tem como saber. E olha que incrível. Primeiro vamos dar a resposta aqui, vamos achar a resposta, depois a gente discute aqui a validade da resposta dele. Aí ele vai, no último quadrinho ele fala, I always catch these trick questions. Eu sempre pego essas questões malandras, essas questões pegadinha. E aí? Vamos lá. He has no idea how to answer the problem. He created something new because he was tired to do the homework. Vamos eliminar essa porque não foi isso. Ele tá até bem disposto, né? Ele está fazendo com uma empolgação. Então, não é porque ele está tired. He's very inventive, so he decided to suggest a different answer. Não, ele não falou em nenhum momento, né? Na verdade, o que ele falou faz referência a uma outra resposta. He decided to correct the proposal of the exercise. Ele não corrigiu a proposta. Na verdade, ele fez uma pergunta. Esse who knows não é bem uma pergunta. É só, tipo, não tem como saber. Who knows? Na verdade, quer dizer isso. Né? Não tem como. Quem sabe? Não, é uma pergunta retórica que indica que, tipo, tem como saber. Né? Vai ficar difícil. Então, a gente vai eliminar a letra A. Não, desculpa. Cadê? No tired, né? A letra B. A letra C a gente eliminou também. Ele não corrigiu a proposta do exercício, então a letra D também a gente pode eliminar. Então, ficou a letra A e a letra E. He always supposes questions are tricky, so he decided to challenge the teacher answering with another question. Só que a letra E tem esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. Ele não respondeu com uma outra pergunta. De novo, ele respondeu a pergunta. Só que ele respondeu com uma expressão que tem a forma de pergunta, mas ela, na verdade, não é não é para a professora responder assim, eu sei. Entendeu? É uma pergunta que, tipo, cara, ninguém tem como saber a hora em que eles vão. Na real, deve ser difícil deles se cruzarem tão cedo, né? Não tem como a gente saber exatamente, tá? Então, a resposta seria a letra A, né? He has no idea whatsoever how to answer the problem. Por quê? Porque, na verdade, e isso tem a ver também com como o sistema educacional é feito, essa pergunta é teórica. Essa pergunta é uma pergunta de física que envolve cálculo matemático básico, uma fórmula matemática, e que não leva em consideração a realidade do lugar onde ele vive, por exemplo. Não tá, é uma pergunta com números aleatórios, que vai ter uma resposta específica baseada numa fórmula matemática, para você provar um conceito de física. Então, ela é puramente teórica. E ele está muito além daquilo ali. Não que ele, na verdade, ele não está muito além, na verdade, ele está em outro plano disso aí. Ele não sabe como calcular, mas para ele é irrelevante isso, porque na realidade não tem como saber.
Eu não posso, por exemplo, usar esse cálculo matemático. Agora eu posso porque tem Google Maps, mas não sou eu que estou calculando. Eu não tenho esse poder de calcular, de chegar. Se eu tivesse a internet e eu não tiver acesso ao Google Maps, eu não vou ter. Estou saindo daqui agora. Que hora você vai me encontrar ali no restaurante da beira da estrada? Peraí que eu vou fazer as contas aqui. Dado o tráfego, o sinal tal, vai parar tantas vezes, com o número de carros. Existe como você fazer isso? Ou pelo menos tem esse cálculo, esse cálculo é ensinado na escola? Não é. Então, de certa forma, ele não está errado. Mas, for the sake of the problem, vamos lá, para a proposta que está sendo dada aqui, ele realmente não sabe fazer esse cálculo, tá? Basicamente é isso. Então, ele está respondendo de uma forma engraçadinha, mas, na verdade, não sabe. Na verdade, e isso não é demérito para ele, talvez seja um demérito para o sistema educacional, quem sabe, mas isso não diz nada sobre a inteligência ou sobre o intelecto dele. Ele é uma criança muito inteligente, porque a resposta dele foi uma resposta inteligente, só não foi a resposta certa para a pergunta, para a proposta do exercício. Então, é a letra A, tá bom?